empreender é uma jornada difícil pra cacete, no fim do dia, assim, bom português. O lado mais difícil de lidar é que é uma montanha-russa de emoção, né? Então você acorda um dia e você fala, fudeu, meu negócio vai acabar. Aí você acorda no outro dia e fala, caraca, a gente vai dominar o mundo. E você lidar com isso todo dia é uma roleta, né? Então gera muita ansiedade, você precisa conseguir controlar a emoção. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo OFO. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Pilar, um ecossistema de soluções imobiliárias que conecta corretores e corretoras de imóveis de alto padrão. A empresa começou atendendo quem o mercado não queria atender, os corretores de imóveis, construindo tecnologia e infraestrutura, além de acoplar serviços de marketing, jurídico, entre outros. Algum tempo depois, construiu uma rede sobre esses corretores, que eventualmente se tornou a maior rede do mercado de imóveis de alto padrão. Após se tornar também o maior fornecedor do mercado, com a maior base de imóveis, a empresa lançou a Pilar Homes, portal voltado para o consumidor final. Atualmente, a empresa adota um modelo de negócios no qual os corretores pagam uma mensalidade variável conforme a produtividade. Ou seja, se uma imobiliária cliente for muito produtiva, deixa de pagar esse valor mensal e a Pilar passa a receber take rates, basicamente uma taxa de comissão de 10% a 25%. Geralmente, o mercado cobra acima de 60%. Ao todo, são 780 corretores exclusivos e 230 imobiliárias. Para o cofundador e CEO Felipe Abramovay, o mercado imobiliário brasileiro é historicamente muito anti-parceria. E por isso, desde o início, eles buscaram construir um ecossistema de parceiros no qual os corretores se enxergassem como clientes e realizassem negócios juntos. Felipe e Luiz Gilbert, amigos há mais de 20 anos, há algum tempo vinham falando sobre empreender juntos. Entre 2020 e 2021, Felipe trabalhava no fundo de capital de risco Canary, que investia em startups em estágios iniciais, enquanto Luiz atuava na Habitat Capital, um fundo imobiliário. Quando finalmente decidiram que aquele era o momento certo, a interseção do que iriam fazer sempre recaía entre tecnologia e mercado imobiliário. Em meados de 2021, começaram a estudar a tese da Pilar e conheceram Rafael Sampaio, desenvolvedor com mestrado aplicado em finanças imobiliárias. Luiz lhe enviou uma mensagem no LinkedIn e os três passaram a analisar mercados mais maduros. Nisso, perceberam uma valorização crescente dos corretores individuais e de corretoras com times enxutos, sobretudo no mercado americano. É um mercado que você já tinha um layer, né, uma infraestrutura própria, que lá eles chamam de MLS, que é o Multiple Listing Service. Basicamente é como se fossem marketplaces locais, né? Então, quando você capta lá, o corretor capta uma exclusividade no imóvel, ele anuncia nesse local, e o corretor que está com o cliente, porque lá tem essa separação, o corretor que está com o cliente, o comprador, ele encontra esse imóvel nesse marketplace. E a gente olhou, viu que o Brasil estava 20 anos para trás nesse sentido, entendeu que existe uma oportunidade de construir essa infraestrutura, mudar a maneira como a sociedade enxergava o corretor de imóveis, enfim, transformar esse mercado de fato, e a gente começou lá em 2021 com essa visão de transformar e melhorar o mercado imobiliário. Em agosto de 2021, todos comunicaram a seus devidos empregadores que estariam deixando seus cargos. Só que, para a alegria dos três, uma das sócias da Canary quis fazer a primeira rodada de investimento na Pilar, um cheque de $800 mil, que também teve a participação do Fundo Latitude e de outros investidores anjo. O dinheiro caiu na conta entre novembro e dezembro e a empresa começou a operar em janeiro de 2022. Inclusive, o Canary cedeu uma sala com 4 cadeiras para que os três pudessem trabalhar nesse início. O primeiro passo foi construir rapidamente um sistema simples no qual conseguissem cadastrar os imóveis desses corretores em sua plataforma. E aí, eles começaram a bater muito papo com os corretores para tentar trazê-los para a Pilar, além de entender um pouco mais as dores e, de fato, mergulhar no problema que iam começar a resolver. Nesse início, nas palavras de Felipe, era uma bateria de falar com o maior número possível de corretores, mandando mensagem nas redes sociais e fazendo reuniões o dia todo. Para convencê-los, precisariam de uma ótima oferta. No Brasil, o mercado tradicional paga, em média, 30% da comissão para o corretor e 70% para a imobiliária, dos 6% de comissão da compra e venda. E lá atrás,
A oferta era que a Pilar daria a tecnologia e o suporte jurídico para realizar as transações, e o corretor ficaria com 90% da comissão. Ou seja, inverter a balança e oferecer uma tecnologia melhor. Mas, segundo o CEO, as primeiras interações sempre se repetiam. A gente mostrava o sistema, aí o corretor olhava e falava, pô, legal, mas isso aqui vocês fazem? Vocês conseguiram me ajudar com isso aqui? O isso aqui era marketing, né? Então a gente viu lá que existia uma dor muito forte nesses corretores quererem estar na internet, né? Seja Instagram, enfim, ter uma presença digital. E aí quando a gente percebeu isso, a gente parou e falou, talvez o que a gente deva fazer aqui essa primeira offer é olhar mais para o lado de marketing, né? Vamos oferecer algum serviço, né? Tinha aquele do Things That Don't Scale, né? Então a gente foi muito com essa pegada de não é uma coisa que talvez escale para 5 mil corretores, mas vamos oferecer isso para trazer os primeiros players do mercado. E aí a gente começou a trazer esses corretores oferecendo marketing também. Então a gente basicamente criava marca, logo e operava a rede social para eles, né? Então fazia post no Instagram, conteúdo, etc. E numa época que não existia AI, né? Existia AI, mas não existia essas ferramentas. Então era um trabalho bem manual mesmo. E a gente, na época ali como founder também, a gente era o assistente dos corretores. Então basicamente fazia captação, planilha para eles, enfim, todo mundo fazendo de tudo para fazer o produto evoluir. Após já terem entre 10 e 15 imobiliárias como clientes, eles começaram a perceber que, por terem a ambição de atrair os melhores corretores do mercado, esses mesmos profissionais atuavam no segmento de alto padrão, que representava 50% do mercado imobiliário, mas que poucos observavam na época. Assim, passaram a atacar com mais força nesse nicho. Mas existe uma particularidade nesse segmento: ele é hiperlocal. Ou seja, para montar um marketplace, seria necessário haver muita densidade local. Então, a gente começou a olhar muito a nível de CEP, né? Rua. Então, a gente precisa dominar os jardins. Então, vamos trazer os corretores dos jardins, vamos trazer os corretores de Itaim. Então, a gente começou a identificar no mercado quem eram esses players e começou a trazer eles para dentro. Nisso, a solução foi evoluindo, a gente foi construindo uma marca e uma reputação com esses corretores. E aí, a gente finalmente conseguiu lançar a rede de parceiros da Pilar. Eles basicamente trocavam imóveis pelo sistema, com uma comissão pré-definida, e a gente acabava dando segurança para toda essa rede. Então, assim, o Guilherme não poderia dar um balão no Felipe, porque a Pilar estava monitorando todas essas relações e, pelo sistema, autenticando essas parcerias juridicamente falando. Então, foi basicamente esse processo lá atrás, um trabalho de formiga muito intenso. E aí, o que aconteceu foi muito legal, os corretores começaram a indicar corretores, porque eles acreditavam na nossa missão. Então, a gente cresceu organicamente até 2024, né? Então, basicamente, uma coisa de referral, mas sem incentivo, né? Não é que te pagava para o corretor para indicar. Não, ele basicamente entendia que se o corretor entrasse na Pilar, ele teria um valor adicional, que era mais imóveis para ele trabalhar também. E aí, a gente, enfim, fez esse movimento de até, óbvio, melhorando a solução, marketing, colocando tecnologia em tudo, etc. Corta para maio de 2022, no momento em que a Pilar começou a gerar receita, os 3 fundadores passaram a pensar em realizar uma segunda rodada. E não demorou muito para ela acontecer, sendo inclusive bem maior que a primeira, no valor de 4,7 milhões de dólares, liderada pelo Atlântico, fundo criado por Júlio Vasconcelos, fundador do Peixe Urbano. Grande parte desse montante foi usada na área de tecnologia e contratação de pessoas. Segundo Felipe, mesmo tendo a mentalidade, entre aspas, clássica de startup, de crescer rápido e realizar múltiplas rodadas de investimento, eles sempre buscaram criar um negócio consistente, sem queimar caixa desnecessariamente. Para eles, a captação deve ser um ativo extra, e não uma questão de vida ou morte. Ao final de 2022, em seu primeiro ano de operação, a Pilar contava com cerca de 20 colaboradores e vendeu 250 milhões de reais em imóveis. Em 2023, uma das estratégias da Pilar foi construir uma empresa que pudesse ficar mais under the radar, ou seja, que passasse o mais desapercebida possível, muito por estar em um mercado bastante competitivo com outras startups de maior renome. Então, baixaram a cabeça, não falaram com ninguém e não queriam divulgar o que estavam fazendo. O negócio era correr atrás dos corretores e fazer a empresa crescer. E ela cresceu, fechando o ano vendendo R$1 bilhão em imóveis
e com uma equipe de cerca de 50 colaboradores. Além disso, a Pilar foi uma das empresas selecionadas no Scale Up Endeavor 2023, figurando entre os 47 negócios de alto crescimento e potencial de impacto que iriam trilhar uma jornada de aceleração nos meses seguintes. As empresas são selecionadas para o programa com base em seu potencial de inovação, escalabilidade e ponto de inflexão na trajetória de crescimento. Para Felipe, entre os muitos benefícios, um dos principais foi a conexão com outras empresas e empreendedores, conquistada após serem selecionadas pela Endeavor. A Pilar só voltou a aparecer de fato em 2024. Motivo: entrou em ação a estratégia do parceiro Pilar. Basicamente, a empresa passou a receber pedidos dos corretores para que a Pilar construísse a sua marca. Ou seja, esses corretores queriam informar aos compradores que faziam parte de uma rede e que essa rede ajudaria os proprietários a vender seus imóveis mais rapidamente, ou os compradores a encontrar o imóvel ideal com mais agilidade. Foi então que eles criaram o parceiro Pilar, quase como se fosse um selo. E logo, todas as imobiliárias vinculadas à empresa passaram a usar o parceiro Pilar em suas comunicações. Assim, pelo fato de a marca ter começado a dialogar com o consumidor final, tornou-se importante mostrar os rostos por trás do negócio, também como uma forma de construir credibilidade. Essa mudança de posicionamento foi fortemente incentivada por Renato Feller, que chegou em janeiro de 2024 para liderar a área de marketing. E por conta disso, a Pilar passou por um rebranding, tornando sua marca mais sofisticada. Para Felipe, o parceiro Pilar foi um dos grandes acertos da empresa e o primeiro passo importante para transformar a Pilar em um love brand do mercado imobiliário, uma marca da qual os corretores se orgulhem, admirem e queiram fazer parte. Outro marco importante de 2024 foi a expansão para Curitiba entre outubro e novembro, com o escritório abrindo em abril de 2025 na capital paranaense. Até então, na cabeça dos fundadores, era necessário consolidar o alto padrão de São Paulo, que é a principal cidade da América Latina. Nos Jardins, por exemplo, quando se fala em transações acima de 3 milhões de reais, a Pilar tem entre 45% e 50% de participação de mercado no bairro. Então é um pouco da nossa estratégia até de dominar, porque a gente acredita que a partir de determinado ponto, você entra num flywheel ali de um efeito de rede, de um marketplace mais sólido. Então, quando você cruza essa linha dos 50%, em tese, você deveria chegar nos 80%, né? Então tem um pouco desse mito aí do flywheel no mercado, e eu acredito muito nisso. Então, pra gente... E aí, eu acho que até, em termos de negócio e defensibilidade do negócio, né? Negócios com efeito de rede são negócios muito difíceis, né? São normalmente barreiras de entrada. Você tem barreiras de entrada muito, muito altas, né? Então, quando eu vendo só um software, querendo ou não, principalmente hoje em dia com AI, etc., a pessoa pode construir um software melhor que o meu, né? Talvez demore, mas, enfim, ela consiga. Agora, quando você cria uma rede, que é uma rede que de fato faz as pessoas venderem mais, ganhar mais dinheiro, etc., alguém até pode conseguir, né, construir uma segunda rede. Mas eu acho que é muito mais difícil e todo mundo quer fazer parte da primeira rede, né, da principal rede, não da segunda. Então, foi um pouco da nossa estratégia até em termos de construir um negócio com barreira de entrada. Ainda assim, Felipe menciona que, por mais bem posicionados que eles estejam na capital paulista, ainda existem muitos bairros nos quais a presença da Pilar precisa e tem oportunidade para crescer. Ao todo, a Pilar vendeu 2,5 bilhões de reais em imóveis em 2024, mais que o dobro do volume de 2023, com um ticket médio de 4 milhões de reais. Sua equipe fechou o ano com pouco menos de 80 colaboradores. Já em 2025, foram muitas as movimentações. Uma delas foi o desenvolvimento de uma tabela de progressão. Antes, cada corretor, independentemente da produtividade, remunerava a startup da mesma forma. Em 2025, a tabela começa na categoria Fundação e vai até o Horizonte Skyline, categoria na qual as imobiliárias recebem mais benefícios como um serviço de marketing mais diferenciado. Em maio, a empresa anunciou uma nova rodada de investimento, desta vez no valor de 6,5 milhões de dólares, liderada pela gestora Alexia Ventures, com participação do fundo FJ Labs, do cofundador da OLX, Endeavor, além das gestoras Gilgamesh Ventures, LSAP Capital e Stamina. E detalhe, segundo Felipe, eles não precisariam ter levantado essa rodada, pois tinham cerca de 2 anos de caixa. Mas para ele, caso faça sentido estrategicamente falando, este é o melhor momento para buscar capital externo, que no caso da Pilar, seria usado em grande parte para construir e lançar o Pilar Homes, um ecossistema pensado para o consumidor final.
E aí, assim, um ponto importante, né? O porquê, né? Que a gente, basicamente, onde a gente ia alocar esse recurso. Construir um portal, né, no B2C é muito perigoso. Né? Construir um marketplace é sempre bem tricky ali. Você tem, de um lado, a gente tem o supply, então, né, eu não preciso ficar olhando para as duas pontas ao mesmo tempo. Óbvio que o supply é meio infinito, então você tem que estar sempre olhando, mas menos. Então, na nossa visão, estava na hora de construir a demanda. E aí é uma coisa que hoje a gente está aprendendo a operar, né? É basicamente um negócio novo. A gente nunca tinha construído um marketplace B2C, mexer com mídia, branding, né? Consumidor final é outra escala que você tem que ter, outro nível de recurso, enfim, muda bastante a dinâmica do negócio, né? Então, eu acho que está sendo desse ano para cá, né? Que foi quando a gente começou, está sendo quase que estamos empreendendo de novo aqui dentro. Está sendo uma coisa super interessante de ver como funciona. Do lado tecnológico, o Pilar Homes tem uma vantagem em relação a inúmeros portais B2C do mercado imobiliário. Não há imóveis duplicados. Como a Pilar realiza uma roleta interna, de acordo com a produtividade do corretor. Outra importante funcionalidade é que o mapa do portal mensura quando o consumidor insere um ponto de interesse, por exemplo, próximo ao Clube Pinheiros. Como não é possível mostrar toda a rua, o Pilar Homes oferece opções que estão a 5, 10 ou 15 minutos de distância desse ponto específico. Além do portal, a Pilar lançou 2 novidades. A primeira foi o Capta, uma ferramenta que os corretores utilizam no WhatsApp para captar imóveis, e a segunda foi uma funcionalidade de marketing com a qual o corretor, por meio do aplicativo da Pilar, pode criar um post para seu Instagram com marca d'água e Canva da imobiliária para a qual ele trabalha. Para 2026, a empresa planeja lançar o seu portal B2C em Curitiba e expandir para mais 2 praças, que ainda não estão definidas, mas com nomes como Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro entre as possíveis candidatas. Quando questionado sobre algum case que o marcou durante a sua trajetória na Pilar, Felipe relembrou um ocorrido no início. Uma coisa que a gente começou a perceber era que existe uma questão de validação social muito forte nesse mercado, né? Então, sim, o corretor do mercado imobiliário é uma figura que todo mundo enxerga como mal necessário, né? Então, basicamente, você nunca quer usar, né? E se precisar usar, você vai tentar falar o menos possível com essa pessoa. Então, assim, normalmente é uma coisa meio traumática, né? Todo mundo conhece uma história de um corretor, etc. E é uma coisa que também sempre a pessoa acabou virando corretor, né? Ninguém nunca escolheu ser corretor, né? Não existia isso. E aí, em 2022, quando a gente trouxe a primeira marca da Pilar, que no caso foi a Cíntia, né? Era uma corretora, trabalhava numa boutique e acabou abrindo uma marca dela, que foi a primeira marca que está com a gente até hoje, chama Nova. Eu lembro que a primeira, quando a gente fez o logo dela, basicamente a gente estava a marca dela, a gente estava num time ali inicial de 8, 10 pessoas, e a gente sempre foi uma empresa presencial, né? Então hoje a gente é, enfim, um dia por semana remoto, mas a gente nasceu sempre com essa cultura, porque a gente, todo escritório que a gente teve, sempre metade do escritório foi um hub para esses corretores frequentarem, para ter esse convívio, etc. E aí, no caso da Cintia, eu lembro que a gente teve essa reunião com ela e ela se emocionou na reunião, né? Que ela começou a chorar, que ninguém... Era uma coisa que marcou muita gente, né? Assim, nunca ninguém tinha dado atenção para ela, nunca ninguém se preocupou com nada da vida dela, se ela ia ter uma empresa, se não ia, quais eram as dores desse profissional. E eu lembro que isso marcou bastante a gente, né? De ter sido talvez a primeira empresa de tecnologia do mercado imobiliário que, de fato, sentou com o corretor de imóveis para entender a dor e construir uma empresa em cima disso. Em 2025, a Pilar deve fechar o ano vendendo entre 3,5 e 4 bilhões de reais em imóveis, com uma equipe composta por aproximadamente 120 colaboradores. Sobre como foi superar os maiores desafios ao longo dessa trajetória com a Pilar, além de seus principais aprendizados, esta foi a resposta de Felipe. Empreender é uma jornada difícil pra cacete, no fim do dia, assim, em bom português. O lado mais difícil de lidar é que é uma montanha-russa de emoção, né? Então, você acorda um dia e você fala, fudeu, meu negócio vai acabar. Aí você acorda no outro dia e fala, caraca, a gente vai dominar o mundo. E você lidar com isso todo dia, né, é uma roleta, né? Então, gera muita ansiedade, você precisa conseguir controlar a emoção, né? Então, eu acho que foi um aprendizado, né? A gente começou a empresa, eu tinha 25 anos, o Canary deu $800 mil,
e é um mercado que normalmente a galera que empreendia e operava é um mercado pessoal mais velho, né, no fim do dia. Então a gente tinha um issue lá, um problema de credibilidade enorme, né? A gente sentava 3 moleques para tentar convencer alguém de sair de algum lugar e construir uma imobiliária dentro do nosso ecossistema. E a gente teve pessoas que confiaram na gente lá atrás, então foi bem difícil, ainda é, né? Então nunca acaba. Eu acho que vai mudando o tamanho do problema, vai mudando o tipo de problema, e eu acho que é um pouco de como a gente, é mais sobre como a gente lida com eles e como a gente controla emoções e entende que é uma coisa de longo prazo, etc, né? Quando você começa, enfim, o jovem estava mais ali, uma prova de 5 km, eu vou sair no tiro, porrada, agora eu já tento enxergar mais um horizonte de tempo mais longo e ter um pace, né? Manter constância, etc. Enfim, então foram muitos aprendizados, assim, mas é árduo, assim, é uma coisa que eu sempre escutava as pessoas falarem e eu nunca... você sempre pensa, será que é mesmo, né? Deve ser, assim, eu trabalho bastante aqui, mas aí quando você muda, você vê que Product Market Fit é uma coisa constante, você tem que sempre estar renovando, sempre tem que estar olhando para o teu negócio e se reconstruir, né? Assim, todo mês, todo ano tem que mudar, você tem que crescer, então é sempre uma coisa, né? É constante a coisa, né? Então, mas ao mesmo tempo dá um ânimo surreal, né? Você fica de fato em êxtase para construir a coisa, vendo o negócio acontecer, então é um mix muito intenso, assim, muito legal. Eu amo, né? Mas enfim. A Pilar foi fundada por Felipe Abramovay, Luiz Gilbert e Rafael Sampaio. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.